Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre equilíbrio químico, eu vou resolver duas questões aqui de vestibular. Essa aqui é do vestibular do ITA, de 2015. Então vamos lá. Considere as seguintes reações químicas e as respectivas constantes de equilíbrio. Então, na primeira reação aqui, a reação 1, nós temos a reação de formação do NO, desse óxido de nitrogênio, né, a partir dos elementos constituintes aqui. Na verdade, é a reação de formação multiplicada por 2. No segundo, você tem a oxidação do NO a NO2. E no terceiro, você tem a decomposição do NO2 em nitrogênio e oxigênio. E ele quer saber a relação entre a constante K3 e as duas constantes. Então, vamos lá. Expressar a constante K1. Então, K1 é igual. O que nós temos no produto? NO. Então, pressão parcial do NO elevado ao quadrado, que você tem o coeficiente estequiométrico aqui. No denominador, você tem lá pressão parcial do N2, que multiplica pela pressão parcial do O2. Então, essa é a constante de equilíbrio da reação 1. Reação 2, nós temos K2 igual. O que nós temos de produto? NO2. Então, você tem lá pressão parcial do NO2 elevado ao coeficiente estequiométrico do NO2, então, elevado ao quadrado. Aqui embaixo, nós temos pressão parcial do NO ao quadrado, que multiplica pressão parcial do O2. E a constante K3? K3 fica pressão parcial do O2, que multiplica por pressão parcial do N2 elevado ao meio, né, raiz quadrada, sobre pressão parcial do NO2. Bom, com alguma experiência em resolver constantes, eu diria que K3 é igual, deixa eu ver aqui, nitrogênio, NO aqui deste lado, eu diria que vai ser K2, o N2 do outro lado. Com a minha experiência, eu diria que é o item D, mas talvez você não tenha essa experiência ainda, então talvez seja mais útil eu, digamos assim, destrinchar isso aqui para vocês. Então eu olho aqui, eu tenho na reação 3 o NO2 no lado esquerdo, na reação 1 eu tenho o NO2 só que duas vezes. Então eu inverto a reação, na verdade a reação 2, eu inverto a reação 2 dividido por 2. E eu preciso também inverter a reação 1 e dividir por 2. Vamos ver, se você não entendeu, eu vou fazer isso na prática agora. Mas enfim, eu aposto que é o D. O que eu vou fazer agora? Vou dar uma acelerada no vídeo e vou apagar tudo que eu escrevi para organizar meus pensamentos para você entender direito. Então vamos lá. Então, eu preciso ter a reação 3 a partir das duas primeiras reações. Eu preciso ter o NO do lado esquerdo, o NO2 do lado esquerdo. A reação 2 tem o NO2 do lado direito, e ainda multiplicado pelo 2. Então eu vou inverter a reação 2 e vou dividi-la por 2. Inicialmente, para garantir que eu tenha 1 mol de NO2 do lado esquerdo, conforme a reação 3, eu inverto a reação 2 e simultaneamente a divido por 2. Divido os coeficientes aqui por 2. Então vou ter lá NO2 dando NO mais O2. Então o que eu fiz aqui foi, vou colocar aqui, inverter,
reação 2 e dividir coeficientes por 2. Por quê? Para ter 1 mol de NO2 do lado esquerdo conforme a reação 3. O que mais eu preciso para ter a reação 3? Eu preciso meio mol de nitrogênio do lado direito. Na reação 1, eu tenho 1 mol de nitrogênio do lado esquerdo. Então, eu preciso, novamente, agora inverter a reação 1 e dividir os coeficientes por 2. Fazer exatamente o que eu fiz com a reação 2. Então, eu vou ter lá NO, dando aqui 1 meio de N2, mais, deixa eu pensar aqui, o que nós temos? 1 meio de O2. Você pode perceber que aqui está faltando o coeficiente 1 meio aqui, né, na reação 2, invertido e dividido por 2. Né, o oxigênio aqui tinha um coeficiente 1, né, então aqui eu tive que colocar o coeficiente 1 meio. Então, aqui eu tenho a reação 2 invertida e com os coeficientes divididos por 2. Aqui eu tenho a reação 1 invertida e com os coeficientes divididos por 2. Agora eu somo essas duas reações. Eu somo. Isso aqui eu elimino. Isso aqui eu também elimino. Então, a reação 3 vai aparecer aqui nessa soma. Eu vou ter aqui NO2 dando 1 meio de N2 mais O2. Então, essa é a reação 3. A reação 3 vem da soma das reações 1 e 2 invertidas e divididas por 2. E certamente o K3 aqui é igual à pressão parcial do N2 elevado a 1 meio, que multiplica pela pressão parcial do O2 sobre a pressão parcial do NO2. Isso aqui é uma descontinuidade no vídeo da questão, né? Eu não sei se vocês entenderam o espírito da coisa. Olha, vamos considerar essa reação 1 aqui. Então, para essa reação 1, você tem uma constante K1. Aqui a reação 2, a reação 3 e a reação 4. Então, essa constante K1 é igual à pressão parcial do NO ao quadrado sobre pressão parcial do N2, que multiplica a pressão parcial do O2. Repare bem que a reação 2 corresponde à reação 1 dividido por 2. Então, eu posso dizer que a constante K2 é igual à raiz quadrada da constante K1. Vamos provar isso? Então, K2 fica pressão parcial do NO sobre pressão parcial do nitrogênio, N2, elevado a 1 meio, né? Pressão parcial do oxigênio, elevado a 1 meio. Então, se eu pego uma reação química aqui e divido por 2, os coeficientes estequiométricos, a constante de equilíbrio da reação resultante vai ser a raiz quadrada da constante de equilíbrio da reação original. Agora vamos ver esses dois outros casos aqui, né? Eu vou apagar aqui que eu preciso de espaço. Então, eu espero que isso fique claro para vocês, né? Que não haja confusões. Já adiantando aqui, eu não sei se você percebeu que a reação 3 corresponde ao inverso da reação 1. Então, eu poderia afirmar que a constante da reação 3 é igual a 1 sobre K1. Vamos provar? Ó, aqui está o K1, tá vendo? Então, tem aqui a reação 3, como é que eu escrevo a constante? Então, vai ser K3 igual pressão parcial do N2, que multiplica a pressão parcial do O2 sobre pressão parcial do NO ao quadrado.
Então, eu simplesmente inverti a K1 para obter K3, se eu invertir a reação. Agora vamos ver o que acontece com a constante quando eu inverto a reação e divido os coeficientes por 2. Então, é o caso da quarta reação. A quarta reação corresponde à primeira reação invertida e com os coeficientes divididos por 2. Então, posso dizer que a constante da reação 4 corresponde ao inverso da constante da reação 1, raiz quadrada. Se eu tivesse multiplicado por 2, após inverter a reação, e se eu tivesse multiplicado por 2, aqui ao invés de raiz quadrada eu teria isso aqui elevado ao quadrado. Vamos provar? Então, K4 é igual a pressão parcial do N2 elevado a 1/2, que multiplica pela pressão parcial do O2 elevado a 1/2 sobre pressão parcial do NO. Então é bom que isso fique claro para vocês. Voltando aqui ao nosso problema original, né? Então nós temos a reação 3 e nós queremos ver a relação entre a constante constante de equilíbrio da reação 3 com as constantes de equilíbrio das reações 1 e 2. Então, novamente, a reação 3 corresponde à soma dos inversos das reações 1 e 2, sendo que após inverter essas reações 1 e 2, você tem que multiplicar os coeficientes por 1/2 para você obter a reação 3. Então, você pode dizer, por exemplo, que aqui eu vou colocar em preto, K2' é igual a 1 sobre K2 elevado a 1/2. Por quê? Porque a reação 2 foi invertida e dividida por 2. Então, por isso, se fosse multiplicado por 2, como eu acabei de falar, teria sido o K2 elevado ao quadrado aqui no denominador. A reação, a constante K1', corresponde também ao inverso da constante K1 elevado a 1/2. Porque a reação 1', que seria essa aqui, ela é a reação 1 invertida e dividida por 2. Quando você soma duas reações, a constante de equilíbrio da reação resultante é o produto das duas constantes. Então, eu poderia dizer assim que K3 é igual a K1', que multiplica K2'. Então, a soma de duas reações químicas, resultando numa terceira reação química, você vai ter que a constante dessa terceira reação química é o produto das constantes de equilíbrio das reações que você somou. Então, como eu tenho essas relações aqui que eu acabei de montar, então fica assim, 1 sobre K1 elevado a 1/2, multiplica 1 sobre K2 elevado a 1/2, que dá basicamente isso aqui. Se você não concorda com a resposta, escreve aí embaixo nos comentários. Se você não entendeu, também escreve. Pode ser que tenha ficado um pouco longa a videoaula. Eu pretendia resolver 2 exercícios nessa videoaula, mas não deu. Se você não entendeu, tenta fazer de novo. Se ainda assim não entendeu, deixa aí o comentário que eu posso fazer mais uma videoaula com um problema desse tipo aqui. Bom, até a próxima.